Realizar exames de pré-natal, amamentar o bebê e levar o filho ao médico. Essas são apenas algumas das novas obrigações da mulher que decide se tornar mamãe. Especialista revela qual dessas rotinas podem ser realizadas durante a jornada de trabalho, sem prejuízos à colaboradora e nem à empresa. Confira os benefícios previstos na lei brasileira. Olá! No nosso quadro de hoje do Direito do Trabalhador, em homenagem ao Dia das Mães, vamos abordar alguns temas vinculados a elas, as trabalhadoras. Qual o período de estabilidade da mulher grávida? Na verdade, a estabilidade da mulher grávida, ou a estabilidade gestante, ela nasce com a confirmação da gestação. Então, a partir do momento que a mãe ou a mulher descobre que está grávida, ela já está amparada pela lei e ela já goza de total estabilidade de emprego. Na licença maternidade, quanto tempo a mulher fica afastada e como é a forma de pagamento? O período de afastamento ou a licença maternidade é de 120 dias ou, como popularmente se diz, de 4 meses. Então a mulher tem 4 meses, ela fica com a criança, amamentando, zelando pelo aquele bebezinho que tanto necessita dos cuidados maternos. Aí ela retorna para o trabalho e tem mais 30 dias de emprego garantido. Agora, quanto ao pagamento de salário, o mesmo fica aos cuidados do órgão previdenciário, do INSS, e estipulando os tetos da mesma forma da legislação pertinente a respeito da aposentadoria. Então, o valor mínimo é um salário mínimo e o valor máximo 10 salários mínimos com os descontos pertinentes da condição, que no caso hoje o nosso teto é de R$ 3.800 e alguma coisa, quase próximo de R$ 3.900. Quais são os direitos das gestantes que sofrem assédio moral no trabalho? Na verdade, a lei ela não coíbe ou ela protege apenas a mulher grávida, até porque a própria Constituição ela fala que o homem e a mulher possuem igualdade de direitos. Então, o que a lei proíbe? A lei proíbe qualquer pessoa, qualquer empregado sofrer qualquer espécie de assédio moral, sexual, e seja lá qual for a modalidade que se queira analisar contra o empregado. Existe na relação trabalho duas figuras, o capital, que é o empregador, né, e o trabalhador, né, que é o trabalho. Então, por isso que se diz capital-trabalho. Então, a lei ela protege sempre, ou ela tende a proteger a parte mais fraca desse elo, que é o trabalho, no caso específico, o trabalhador. A mulher trabalhadora pode amamentar seu filho no horário do expediente? Desde que tenha sido o retorno da gestação, do auxílio gestante, né, daqueles 120 dias da licença gestante. Então, ela tem uma licença prevista em lei, que é para... Nós já estamos falando agora de mãe lactante ou amamentante, seja o termo que se queira utilizar para aquela mãe que está amamentando o seu filho. Essa licença que a lei fixa é de 6 meses. Durante 6 meses ela pode se ausentar 2 vezes durante o contrato de trabalho e cada ausência dessa de 30 minutos. Só que com a autorização do órgão competente, no caso o médico, né, essa licença pode ser prorrogada por um prazo até que indeterminado, até que exista condições daquela criança poder desmamar, né? Por quê? Porque a maior garantia do ser humano é a vida. Então, essa licença não é que é para a mãe descansar ou para ela realizar um sonho de amamentar, e sim para proteger uma vida que nasceu. As empresas têm que oferecer creche aos filhos dos funcionários? Existe algum abono no salário? Existem empresas que elas possuem, por força de norma coletiva, que é um ajuste entre os sindicatos e as empresas, o benefício. Então, para essas aí, tranquilo, não temos que discutir. Agora, para aquela que não quer, reluta, não quer dar o benefício, o que existe? Existe uma lei que ela determina que em uma empresa que haja mais de 30 mulheres com idade superior a 16 anos, essa empresa é obrigada a fornecer o auxílio creche ou fornecer a creche, né, aliás, desculpe, ou o auxílio creche. Aí fica a critério do ajuste entre as partes. Quando não houver essa situação, pode até pedir a intervenção do ente sindical, até do Ministério Público do Trabalho, que com certeza vai conseguir o seu direito. A mãe tem o direito de faltar no trabalho por doença do filho? Como funciona? Não existe na lei nenhum dispositivo legal que fale a mãe ela pode se ausentar para cuidar do seu filho. Não há,
Tá? Então daí existe uma necessidade de todo empregado manter um relacionamento muito estreito com o seu departamento pessoal, RH, ou seja, aquela nomenclatura que a sua empresa utilizar para aquele departamento que cuide dos problemas com os seus funcionários. Então, óbvio que se você tiver algum tipo de problema, não tiver nenhuma pessoa para acompanhar aquela criança naquele socorro médico necessário, óbvio que você até poderia estar amparado legalmente pelo Estatuto da Criança, por exemplo, que ela obriga ou ela dá ou ela reconhece a responsabilidade dos pais pela saúde, educação e tudo mais da sua criança. A gente costuma dizer, a criança não pediu para nascer, né? Então, a partir do momento que nós resolvemos trazer ela no mundo, nós somos responsáveis por ela. Então, por aí, nós podemos falar, sim, existe condições de você se ausentar sem nenhum tipo de desconto. Mas aí é uma batalha judicial, né? É uma batalha judicial até que se desnecessária. Então pergunte, entrou numa empresa, você que é mãe, você que pretende ser mãe, entre na empresa e pergunte como é que funciona o relacionamento entre a justificativa dessas faltas para quando há necessidade de acompanhamento de filho em médico, escola, reuniões, e etc, etc. Até porque o que não é justo é uma mãe estar trabalhando, deixar de trabalhar para levar aquele filho ao médico ou à escola, quando está lá o maridão vendo o seu futebol, esperando o horário para pegar uma prainha, até porque ele também é tão responsável quanto a mãe. Então, o que o legislador não quer é que se utilize a criança como uma bengala para poder se ausentar e justificar essa ausência. Agora, também não pode deixar uma criança abandonada em casa precisando do acompanhamento, de uma resposta daquele com quem tem que dar, que são seus pais.